Boa tarde, são 2h56. Vamos orar. Hoje o tema é: eu não perdi o controle, não. Ele nunca vai perder o controle em sua vida, não. Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, somos povos escolhidos por Ti e abençoados por Ti. Qual seja a nossa luta, já está debaixo dos Teus pés. Em nome de Jesus, eu levanto a minha mão porque eu sou dependente de Ti para andar, para respirar. E quem estiver no leito de hospital seja alcançado pela essa oração. Ó Altíssimo, visita, médico dos médicos. Entra com a tua equipe médica. Visita cada enfermo, cada pessoa que está no leito de um hospital desenganado. Essa gravidez que está complicada. Que os médicos possam ter paciência. Que os médicos tenham mais amor. Que a área de saúde possa olhar para os pacientes com o olho de Cristo. Toda malignidade, toda opressão, seja na sua vida financeira, seja na sua vida desempregada, no seu trabalho, que nesta tarde o Senhor tenha um controle da sua vida, tenha um controle dentro do teu lar, tenha um controle no teu trabalho e Ele tem um controle sobre a sua casa. Nenhum dardo inflamado vai atingir a sua casa, mas o Senhor vai parar todos os dardos inflamados que foi lançado não só na sua vida, mas sim também na tua saúde. Receba aí, meu irmão, a glória de Deus entrando na tua casa em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aprender. Baixa um pouquinho aqui, né? Vamos aprender hoje. Eu não perdi o controle, não. E Ele não perdeu o controle, não. Se você pensou que Deus perdeu o controle da sua vida, você pode até você perder. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Então vamos ler lá, abrir nossa Bíblia, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transforme-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e aprovar a boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos lá. O que o Senhor quer falar conosco nesta tarde? Nós não devemos seguir o padrão deste mundo. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. A única coisa que esse mundo tem a nos oferecer é as almas que estão perdidas. As almas que precisam de uma palavra de conforto, seja no cárcere, seja uma pessoa drogada, seja uma pessoa que está no leito de hospital, até mesmo no cemitério ou em outro lugar. Aquele que está depressivo, que está dentro de um quarto, que não quer ouvir a voz de ninguém, não quer comer, não quer tomar banho. Aquele casamento que terminou, mas a esposa não aceita. Mulher, por que se entregas? Por que se entregas? Você sabia que o terreno que você pisou é do maligno?
Você achou que não ia ter batalha espiritual? Você achou que o inimigo não estava te espiando? Você achou que ele ia ficar parado? Ele vai naquilo que você é mais frágil. Mas nesta tarde, o Senhor não perdeu o controle de nada não, meu amor. Por que você está perdendo o controle? Olha os armamentos aí na tua mão. É a palavra. Deus não é um homem para que minta. Ele está te moldando. Ele está trabalhando na sua vida. Por que chores? Dobra o seu joelho. Pede perdão ao Pai. Somos falhos? Somos. Somos pecadores? Somos. Erramos? Erramos. Não somos 100% mesmo, não. Nós não somos 100%. Se a gente fosse 100%, Deus não mandaria o seu único filho morrer lá na cruz por nós. Mas ele precisou mandar o seu 100%, sim, seu único filho, para morrer na cruz por nós. Porque ele sabe, ele conhece cada um de nós. O que a palavra dele fala? Não tem uma folha que não caia que ele não saiba. Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele conhece teu sentar e teu levantar. Não apaga essa lâmpada aí dos teus pés, não. Lâmpada é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Continua. Continua o que você estava fazendo. Se o seu marido foi embora ou sua esposa foi embora, ela que vai dar conta a Deus. Você não perdeu nada, meu irmão, minha irmã. Isso foi um livramento. Quando a pessoa não quer as coisas de Deus, o Senhor tem que entrar com uma espada para cortar. Porque Ele sabe que você é bênção. Ele sabe que você está num propósito só. Você é aquela que trabalha. Você é aquele que busca. Você é aquela que está de madrugada orando por você, pelos seus filhos e pelos filhos de alguém. E você, meu irmão? Você é aquele que evangeliza com um sorriso lindo. Ninguém conhece tuas lágrimas, tua tristeza e tua dor. Só aquele lá de cima. Se a sua esposa não te compreende e seu marido não te compreende, mas Deus te compreende. Mudança de atitudes, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vai na onda deste mundo. Teu marido se lacrou, eu vou me vingar dele. Você igual a ele. É isso que o diabo quer para a tua vida. Não se contamina com esse mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer. Então não seja igual ao mundo. Mas se transforme-se pela renovação que está na sua mente. A mente de Cristo. Para que possa experimentar e aprovar a boa e agradável, perfeita a vontade de Deus. Glória a Deus. Quando eu começo a ter a mente de Cristo, eu começo a buscar a palavra de Deus, começo a ter o pensamento de Cristo, tudo vai mudando da maneira como o Pai quer e não como você quer. Muitas vezes a gente se estrepa por seguir conselhos dos outros. Se seu marido fez com você, faça com ele também, para ver que você não é boba. Não faça. Isso não é conselho. Isso é investida do inferno. Porque tu tem uma bênção muito grande para receber. E o inimigo não sabia aonde ia atacar. Então ele foi aonde? No seu casamento. E aí você vai, escuta o conselho do mal e cai no laço do passarinheiro. Não faça isso. Caia na mão do Pai do Deus vivo.
Continua buscando, continua orando. Se transforma o seu interior através das mudanças de pensamento. Em vez de simplesmente copiar os comportamentos desse mundo, copia o que Deus tem para você. Você sabia que o diabo ele copia as coisas de Deus? Para poder parar você? Não. Seja você mesmo na vontade de Deus. E muitas vezes a gente pensa que nós estamos perdendo o controle, estamos perdendo o chão, está tudo desmoronando. Não tem nada perdendo o chão, não tem nada desmoronando, não tem nada caindo. Ei! Você é uma mulher de oração, meu amor. Seca essas lágrimas. O Pai hoje está te visitando. Ele quer entrar na tua casa, te abraçar. Ele te ama. Por que vai deixar seu coração sangrar? Ele hoje quer enxugar tuas lágrimas. Ele quer tirar você dessa aflição. Irmã, eu estou no hospital desenganada. O médico não sabe o que vai fazer. Ora pelo médico. Quem está acima de tudo, de todos? É o Celeste Pai. Está com a diabetes alta, está com ferida. O Senhor põe a mão em nome de Jesus para cicatrizá-lo. Mas você também tem que tomar uma posição, meu amor. As veredas da justiça, por amor do seu nome, é a palavra de Deus. Leia a palavra. Levanta a tua mão. Aceita Jesus como teu Salvador. Tudo isso vai ser jogado por terra. Às vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida e não entendemos, né? Aonde eu errei? Você não errou. Só entrou no terreno do inimigo. E ele com fúria. Você não foi vigilante. Ele entrou só para se vingar. Mas você não perdeu essa guerra. Quem está aí contigo é maior do que está nele. O Senhor põe um exército na tua casa para guerrear contra todas as forças do mal que se levantou dentro do seu lar. Seja no seu filho, seja no seu neto, seja no seu senhorio, seja no seu patrão, seja no trabalho, seja aquela colega que te caçou, te persegue, seja quem for. Hoje Deus vai parar tudo, porque Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Mas os seus inimigos vão estar na mão do Pai. Então por que está abatida? Por que essa alma está agoniada? Você não acredita no poder que Deus possa fazer na tua vida nessa tarde? Ele vai lançar os seus inimigos aos teus pés. Confia. Efésios, capítulo 4, 23. Efésios, capítulo 4, versículo 23, 24. Exorta os crentes a serem renovados no Espírito Santo e na mente, e se revestirem do novo homem. E esse homem é quem? Jesus, que é criado por Deus em justiça e santidade verdadeira. Crente que diz que é cristã, renova sua vida espiritual com o Senhor hoje.
O Senhor hoje visita a tua casa, renova. As lutas vão vir, as guerras vão vir, mas você precisa estar renovada no Espírito. A sua mente tem que ser a mente de Cristo. Se revista desse homem que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, meu amor. E foi criado por Deus. Ele mandou seu único filho para morrer por você e por mim. Porque é hoje que o Senhor vai entrar e vai fazer justiça através da sua santidade verdadeira, que é a palavra de Deus. Ele não é homem para que minta. O Senhor está instruindo hoje, nesta tarde, como o cristão tem que abandonar o velho homem. Muitas vezes nós não abandonamos o velho homem. Queremos ficar com essa natureza corrompida pelo pecado. Se você quer ficar com essa natureza antiga e corrompida pelo pecado, sinto muito, você nunca aceitou Jesus. Você nunca deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque quando a gente aceita a Jesus, o velho homem vai embora e entra o novo, a nova criatura. A mente que pensavas que ia se vingar, que ia fazer, ela não vai fazer. Quem faz por você é Deus. Se alguém te caçoou, debochou, zombou de você, não chores. E se te peitou e jogou coisas na tua cara, como aconteceu com Jesus, não responde. Porque Jesus foi para o Calvário como cordeiro mudo. Só a única coisa que Jesus falou: perdoa, porque eles não sabem o que falam. Então, não se corrompe com essas coisas desse mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Abraço novo. A natureza caracteriza por justiça e santidade, que é conforme a verdade e o caráter de Cristo. Então, o que você tem que fazer? Abraço novo. E o que é novo? Quando você aceita Jesus, abraço novo. Se você brigava, não briga mais. Se você xingava, você não xinga mais. Se você era desaforado, não é mais. Tem o espírito da mansidão. Porque é hoje que o Senhor vai visitar toda essa multidão de legiões de demônios que se levanta contra a tua vida hoje. E vai botar cada um nos seus devidos lugares. Dê glória dentro da tua casa. Sapateia. Ora pela minha vida. Hoje eu não ia fazer live. Hoje eu não ia. Mas o Senhor me chamou e mandou trazer essa palavra. Não sei para quem, porque os adivinhos não vão entrar no céu. Mas alguém daí do outro lado está precisando ouvir esta palavra. Você precisa renovar a sua mente. Mas a sua mente tem que ser renovada no Espírito Santo de Deus. E não em você mesma. Tira o velho homem e coloca o novo, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor te convida. Quer fazer mudança na sua vida. E Ele quer tirar você desse lamaçal de pecado, de corrupção, porque você sentou na roda e comeu nos banquetes dos escarnecedores. E se você sentou e comeu e falou, peça perdão a Deus agora. Não é a irmã Maristela, não, é o Senhor, o Rei da Glória, Deus forte e poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz: seja forte e corajoso,
Não tenha medo e nem fica apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará e nunca te abandonará. Oh, aleluia. Oh, aleluia, eu te amo, Senhor. Seja corajoso, irmão. Qual seja a tua luta. Eu estou sentindo algo aqui tão gostoso que eu não sei explicar. Mas seja forte. Tá doendo? Vai passar. Seja corajoso. Seja corajoso. Ele vai tirar você desse quarto escuro. Ele vai te curar da depressão. Ele vai te curar da sua ansiedade. Aqueles que riram, que aqueles que te humilharam, vai vir a ti e vai te pedir perdão. Não se preocupa, não. Não se preocupe. Não tenha medo. Nós somos seres humanos. Somos feitos de carne e célula. O Pai conhece o teu coração e o meu. Nem fica apavorado por causa deles. Lembra de Davi? Quando ele orou, estão querendo comer até os meus ossos. Ele pediu socorro ao Senhor. Então, não fica apavorado. Deus está contigo. Ei! Ele está contigo nessa guerra. Você é mais que vencedor. Pode vir 1000, mas o batalhão de Deus não tem contagem. É maior do que 1000. Se alguém te apavorou, se alguém te ameaçou, hoje Deus está te livrando até do saco preto. Se alguém quer tirar a tua vida, o Senhor não vai deixar tocar. Mesmo que você errou, mesmo que você não viu sua mãe, mesmo que você não viu seu pai, mas as lágrimas dos seus pais chegou no trono, o Senhor recolheu e Ele vai entrar nessa guerra para te salvar. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca abandonará. Deus não abandona os seus. Passa a mão aí no teu ventre, mulher, e fala que esse filho aí não é seu, é dele. Você pode, mãe, passar a mão no teu ventre e profetizar em cima do teu filho, como eu profetizei em cima dos meus filhos. Eu profetizei. Eu entreguei um e um outro antes de apresentar na igreja. Passa a mão aí na barriga e fala: meu filho é bênção. Se você estava pensando de tirar, faça isso não, querida. Não faça. Deus está no controle, não vai faltar nada para você e nem para o seu bebê. Ele vai chegar com honra. Lembra de Jesus, onde ele nasceu? E quem foi lá visitar Jesus? Aqueles magos, né? Cada um foi trazendo alguma coisa, né? O que você acha que Deus vai trazer para você, para o seu filho aí no ventre? Hoje, o Senhor está passando a mão aí no teu ventre. Se tiver algum problema com o teu neném, o Senhor está curando agora. No nome de Jesus. A irmã Maristela não cura, quem cura é Jesus. Essa passagem é de coragem para o povo de Israel. Nós somos povo dele. Mesmo adotados, somos povo dele. Ter coragem é não temer as batalhas que estão por vir, pois Deus estaria com eles.
e não os abandonaria. Deus nunca abandonou ninguém na guerra. Moisés, o faraó foi atrás, mas tocou? Tocou não. Ele venceu. E o povo passou pelo Mar Vermelho. Quem perdeu foi Faraó. Querido, você é precioso aos olhos do Pai. Jovem, não para de cantar e não para de louvar, não para de buscar. Adolescente, ouve mais o seu pai e a sua mãe. Se eles estão falando é pro teu bem, porque os dias maus estão chegando. Você não está enxergando, né? Porque não está comendo palavra, jovem. E quando o filho não ouve pai e mãe, padece. Quer ser abençoado? Anda na retidão. Anda na retidão. Não deixe o inimigo entrar na tua vida. Não seja cópia deste mundo que nada tem para te oferecer. O mundo está na podridão. O mundo está na podridão. E quem tem Cristo não pode andar na podridão. Seja diferenciado. Seja diferente. Carrega unção. Carrega brilho. Carrega o caráter de Cristo contigo. E fala a fala de Cristo. A fala que liberta. A fala que cura. A fala que transforma e glorifica e exalta o nome do Senhor dentro da tua casa e louve de todo louvor e com gratidão. Não deixa o inimigo sentar no teu coração nem na sua mente, mas começa a buscar o Senhor quando ainda tem tempo. Agarra a palavra. Ele é o teu escudo. Se o maligno quer te desviar nesta hora, ele vai parar tuas plantas dos teus pés aonde você estiver agora, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você foi chamado para a obra do Senhor, foi por Ele. E toda a honra e toda a glória é para ser dada a Ele. Isso é para este versículo é para mostrar, mesmo você passando todas as dificuldades na sua vida, Ele coopera para os benefícios daqueles que seguem a Deus e que Ele tem um plano para a sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que fica no centro da vontade de Deus. A palavra abranja, inclui tanto os momentos bons quanto os maus. Esse versículo está querendo dizer nesta tarde, só as coisas boas são os benefícios, mas que até as experiências difíceis se encaixam no plano de Deus para o nosso bem. Se a gente estiver passando um problema difícil, tudo tem a permissão de Deus. E quando tem a permissão de Deus, não é para você ficar nervosa, não. Achando que o Senhor te abandonou. Ele não te abandonou. Às vezes nós temos que passar por alguns ventinhos para lembrar que o Senhor está conosco. E tem vezes que a gente esquece que o Senhor está conosco.
Porque se ficar muito quieto o mar, você para de buscar, para de ler e para de orar. Daqui a pouco acha que já pode ficar até sentado em casa. Eu queria estar muito na igreja. Mas tem hora que as minhas condições estão, só Jesus sabe. Mas eu não deixo de ler a palavra, eu não deixo de buscar o meu Senhor. É bom a gente estar na casa do Pai em união. Melhor em comunhão com os irmãos. Ali orando pelo nosso pastor. Orando pela família do nosso pastor. Ele também passa lutas, passa perseguições. Ele é um homem como qualquer um homem. Tem os seus altos, seus baixos. Sua esposa também tem seus altos e baixos. Mas a igreja tem que estar orando pelo seu pastor e pela sua pastora. Para guardá-lo. Pelos seus filhos. São alvejados, são atacados 24 horas. O inimigo não perdoa ninguém. Quem perdoa é o Senhor Jesus. Se você é atacado, imagina o pastor. Imagina a família do pastor. Se você ama a Deus, a promessa é essa. Direcionamento a quem tem uma relação de amor e obediência a Deus. Se você vive dentro da promessa de Deus, vive na obediência da palavra de Deus na sua vida. O Senhor te chamou para um propósito. Mas antes de você botar a mão no arado, a base é: esse plano divino é de Deus, que te coloca em ação para aqueles que são chamados por Ele. Oh, aleluia! Aí as pessoas perguntam: irmã, mas por que Deus não me chamou? Você que tem a resposta. Se o Senhor não te chamou, você tem a resposta. Como está a sua vida espiritual? Como estão as suas vestimentas espirituais? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu pensamento? Como você age dentro de casa com os teus filhos, mulher? Você abençoa ou amaldiçoa? Quando seu marido sai, você levanta a mão e ora com ele: Senhor, leva meu marido debaixo das tuas pesaduras, guarda ele. O mundo é mau, tem um homem sanguinário, livra ele, guarda ele. Aonde a planta dos pés dele tocar, o Senhor dá vitória e dá livramento. Meu filho está indo para a escola, mas eu já ponho diante da direção do Espírito Santo de Deus. Visita aqueles colegas lá da escola que hoje levam faca, leva arma, mas o Senhor acampa ao redor daquela escola com teu exército e corta todo o laço do passarinheiro. É assim. A mulher de Deus tem que ser assim, varoa. A mulher de Deus, ela tem que estar profetizando, tem que estar orando, tanto pelos seus filhos, tanto no trabalho, tanto. Esse é o dever. O que o Senhor fala? Orar e sem cessar. Orar todo instante. Vigia. Vigia, meu amor. Nós vamos entrar no mês de setembro. Eu nem preciso falar nada. Ou precisa? É aí que o inimigo trabalha no mês de setembro. Aliás, o inimigo trabalha todos os dias para aqueles que não vigiam. Mas vamos vigiar com as nossas crianças também. Vamos vigiar também? Vamos orar por elas também? Vamos pedir ao Senhor para guardar elas também? Que o Senhor passe uma espada e corte o laço de morte. Toda investida de Satanás venha cair por terra nesta tarde. Você é canal de bênção. Deixa Deus te usar. Deixa Ele entrar na tua casa. Louve o Senhor. Busca Ele.
terminar, Apocalipse, eu amo esse livro. 21, versículo 5. É aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se for ele que está sentado no trono, está te visitando nesta tarde para fazer todas as coisas na tua vida, ele vai te fazer coisas maiores, verdadeiras. Vai ser coisas fiéis. Ele nunca abandona os seus. Quem está aqui comigo é uma pessoa maravilhosa, tá? Deixa eu ver. Essa senhorinha aqui, ó, maravilhosa. Trabalhou com muitas crianças. Já deu muitos puxões de orelha nessa nega. Mas estou aqui na casinha cuidando. É uma mulher de bênção. O Senhor não abandonou ela, não. Graças a Deus. O Senhor continua sempre sorrindo. Eu me emociono. Continua sempre com um sorriso lindo no rosto. É tão bom chegar nessa idade com este sorriso no rosto. Isso quer dizer que a glória de Deus nunca apagou, meu irmão. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Se eu não esqueceu de você, não vai esquecer dessa senhora. É tão bom quando a gente chega numa certa idade e saber que o Senhor está te cuidando até na sua velhice. Mas é tão triste quando a pessoa chega na idade, o que ela tem para apresentar ao Senhor. Trabalhou com tantas crianças que eu já perdi até as contas das crianças. Não era poucas crianças. Ela resgatava uma por uma, fazendo a obra. Aí você pergunta, qual é a minha obra? Pergunta o Senhor. A minha obra está aqui falando de Deus porque o Senhor me incomodou. Você tem uma promessa e o Senhor colocou, assim como colocou no coração dessa senhorinha, de evangelizar crianças. Ei, igreja, temos que evangelizar as crianças. Pastores, vamos evangelizar as nossas crianças. Vamos tirar as nossas crianças da rua. Elas precisam do nosso amor, do nosso carinho, das nossas orações. O diabo não está brincando de ser diabo. Como eu já falei, o diabo não tem chifre, não tem garfo, ele não tem capa, ele não tem caldeirão. Ele só precisa de um corpo para ele se manifestar e destruir toda uma família. Quantas crianças estão descendo das sepulturas? A culpa é de quem? É porque nós não estamos sendo mais vigilantes como era antigamente. Antigamente a gente era mais vigilante. A gente se preocupava mais. Mas agora nós ficamos muito preguiçosos e relaxados. Cantamos igual passarinhos. Louvor é bom. Mas a mensagem é melhor ainda. Porque a palavra é que liberta. Se eu falar só 5 minutos de palavra, vai aprender com Jesus como ele pregava. Está lá nas parábolas, está lá em Mateus. Jesus não perdeu tempo, não tinha tempo para atacar ninguém. Jesus não teve tempo para ficar olhando roupa de ninguém. Jesus não teve tempo para ficar olhando religião de ninguém. Jesus só preocupou de dizer que ele era o Messias, porque ele veio para salvar, que ele era o filho do rei. Vamos parar com essa história de estar atacando a religião dos outros. Vamos parar de ficar jogando indireta para a religião dos outros, porque não existe religião certa. Vamos abrir a boca para evangelizar. Se você é discípulo,
Se você é discípulo de Jesus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, entra no campo, meu irmão, arregaça aí, ó, o braço e põe a mão no arado e vai evangelizar. Ah, eu não falo com fulano porque ela é macumbeira, eu não falo com ciclano porque ela é isso, eu não falo... Meu amor, isso não é hora de você ficar vendo rótulo. E tu não era para Jesus falar com aquela mulher que tinha um montão de homens. Certo? Por isso que ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vamos parar de atacar as denominações, vamos parar de falar dos outros e vamos evangelizar mais? Porque o diabo está batendo palma para você quando você perde o seu tempo para estar perseguindo cristão, perseguindo outras religiões, apontando o erro da outra religião, como se a nossa fosse a certa. O certo está aqui, a palavra de Deus que liberta. O certo é essa aqui, a palavra de Deus que liberta, que cura, que salva, que transforma. Você está fazendo isso? Te pergunto. Ou prefere se esconder para ninguém saber que você é cristão? Porque tem cristão que se esconde. Não quer que ninguém saiba que ele é evangélico, porque ele não dá testemunho. Eu não tenho tempo de esconder. Na minha rua todo mundo sabe que a Maristela é evangélica. Eu falo com todo mundo. Seja espírita, seja de gênero diferente. A Maristela fala com todo mundo. Eu lembro de uma senhora que eu estava vindo do trabalho. Olha só, gente, isso é sério, tá? E ela tinha bronca demais dos crentes. Mas eu desci do ônibus e ela desceu e ela estava tonta, e ela passou mal. Segurei o bracinho dela, vim trazendo ela até onde, né? Passei até de frente à minha rua. Se tivesse que levar ela até em casa, eu levaria. Mas ela não acreditou que eu era evangélica. E teve evangélico que chegou perto de mim e veio falar comigo. Ela não gosta de evangélico. Como você abordou ela, como você chegou perto dela, ela é espírita. Ela perguntou, você entra na casa de uma pessoa espírita? Entro. E entrei. E fui muito bem recebida por ela. Testemunho! É o nosso testemunho que a gente ganha as pessoas para Jesus. É o nosso testemunho. Às vezes você não está dando bom testemunho nem dentro de casa. E teve cristão que parou e falou, ela não gosta de pessoas crentes. Aí eu não posso fazer nada, mas ela não pode me ver que a gente para de bate-papo. E quando eu tenho uma oportunidade eu falo com ela. E ela escuta, com o maior carinho. E a gente demora e conversamos. Oportunidade. Eu sempre peço a Deus que Deus bota uma alma para ter uma oportunidade para falar da palavra de Deus. Então, aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. Você está deixando ele fazer as novas coisas, todas as coisas novas na tua vida? E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras fiéis e verdadeiras é a palavra do Altíssimo para a sua vida, para você ser canal de bênção para aquele que ainda não encontrou Jesus, meu amor. Então, deixa a promessa de Deus entrar. Deixa Deus realizar a obra de Deus na tua vida. Eu fico muito triste. Cristão perdendo tempo, fazendo papel de tolo,
para estar atacando a religião dos outros, podendo ganhar tempo para evangelizar vidas. Se vocês não reparar, o ano está voando e nós não estamos trabalhando, evangelizando. A igreja que estiver evangelizando, fazendo sociais, glória a Deus, aleluia, que Deus prospere a sua vida espiritual, que Deus multiplica bênçãos sobre bênçãos na casa do Senhor, a qual você abriu a porta para evangelizar, e que cada irmão desta igreja seja abençoado e glorificado pelo nome do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. A igreja que estiver indo para o campo para fazer trabalho social, indo para o campo buscar a vida, evangelizar drogado, trazendo bandido, glória a Deus, aleluia, eu glorifico. Mas igreja que fica atacando, se metendo em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, sinto muito, já perdeu o desvio há muito tempo. Pode ser até renomado. Eu não faço questão de ser renomada. Eu faço questão de estar no centro da vontade de Deus. Mas se você falar para mim, foi Deus que mandou, então, amém. Mas aquilo que eu falei aqui na live um dia, tem duas diferenças. Tem quando eu tenho a minha ideia, que estou dizendo que foi Deus que mandou. Quando eu tenho a minha ideia. Mas quando Deus manda, o legado é bem diferente. Lembra de Moisés, como ele chegou perto de Faraó? Faraó não foi tentar chamar os magos para afrontar Moisés? E Moisés botou seu cajado, o que aconteceu? Ali o Senhor mostrou para Faraó quem era o Deus de Moisés. É assim que Deus trabalha. Acorda, irmão. Quando a gente tem toda a autoridade de Deus, toda a soberania de Deus, ela desce sobre você. E os seus inimigos não vão chegar perto de você nem para te tocar. Sabe por quê? Eu já passei isso na pele no meu trabalho. Quando o meu coordenador queria falar, ele disse que não podia falar porque ele não podia olhar para minha cara. E o meu supervisor ainda estava chamando a atenção ainda. A Estela, se comporta. Eu não estou nem fazendo nada. Ele que não está conseguindo olhar para minha cara. Sabe por que não está conseguindo olhar para minha cara? Porque tem o brilho de Cristo. Mesmo brilho que tinha em Moisés. Ele disse que não conseguia falar por causa do meu rosto. E eu não estava fazendo nada. Nem rindo, nem debochando, nem cochichando. Só estava ali para poder ouvir o que ele ia trazer para falar para os meus colegas porque que estava demorando sair o pagamento. E ali Deus me usou para mostrar o que é a autoridade de Deus. Se o pagamento não sair, Deus vai entrar com a força, com a enxada e com a lança. E ali o Senhor mostrou quem era o Deus que a nega aqui servia. É isso que Deus gosta de ver, não? Usar o instrumento, usar a sua autoridade. No momento e na hora certa. E quando você usa, os seus inimigos não tem nem como abrir a boca para falar nada para você. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Quem chegou lá? Deus. Tinha 3, virou 4. E quem armou é quem entrou. Daniel, cova dos leões. O que aconteceu? Jogaram Daniel na cova, não jogaram? Os leões comeram? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, os inimigos podem até levantar contra você. Mas quem dá a última palavra é Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o diabo não toca. E quem fizer trabalho para você, escudo broquel, Salmo 91. Ele até vem, mas ele volta em fúria para quem chamou ele.
Coitado de quem chamou. Mas eu deixo para você nessa tarde. Deus, Ele não esqueceu de você, tá? Ele está no controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Você pode até perder, mas Ele não. A sua vida está na mão dele. Só vai cair na mão de Satanás se ele quiser. Mas quando ele ainda continuando sendo Deus, ele vai estar no controle da sua vida. Creia. Nosso Deus, nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus. Eu entrego, Senhor, a vida da Lélia, a vida da Poliana, a minha vida. Que o Senhor guarda até a hora de elas sair do seu trabalho. Quanto muitos estão aqui agora também saindo do seu trabalho. Que estas palavras possam estar fixadas em seu coração de uma maneira de exaltação ao teu nome. Eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui para agradar o soberano Deus. Que o Senhor nesta tarde venha quebrar qualquer maldição hereditária. Que o Senhor venha guardar as nossas crianças debaixo da sombra do Onipotente. Livra-nos de toda obra do mal do homem sanguinário. E se tiver alguém já marcado para morrer, quem dá a última palavra é o Senhor. Vai na frente, Rei da Glória. Deus forte e poderoso. Resgata esta vida. Toma o choro desta mãe. Toma o choro desse pai. Essa mãe que está na porta da cadeia. Esse pai que perdeu o filho. Essa mãe que está com o neném correndo risco de ter. O médico não sabe se salva o bebê, se salva a mãe. Salva, Senhor. Salva tanto um como o outro, como o Senhor fez na minha vida. O Senhor salvou eu e salvou meu filho. Quando ela entrar na sala de cirurgia, entra o Senhor com a equipe médica. Eu coloco esta mulher grávida na sala do trono, para que a equipe médica entre junto, que seja a sua, Senhor. E ali o Senhor cura, ali o Senhor resgata, ali o Senhor faça proeza, ali o Senhor faz o seu sobrenatural. Quem tiver com câncer, o Senhor toca, o Senhor remove, o Senhor faz todo o seu tratamento, Pai. Derrama a tua chuva de bênção, cubra-nos com teu sangue, tira toda a opressão maligna do nosso redor e derredor e dá-nos uma noite de paz. Dá-nos livramento nesta segunda-feira e que o Senhor venha nos visitar. É isso que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo dessa nega Flor para vocês. Hoje eu não estou lá no Face. Hoje eu estou aqui no YouTube. Tá bom? Mas eu quero deixar um beijão no fundo do coração. Receba essa palavra. Dá seu joinha. Dá seu like aí, tá? Abençoando. Para que essa mensagem possa chegar em vários e vários lugares para muitos que está precisando ouvir uma palavra de conforto, de consolo pelo Espírito Santo de Deus. Eu só quero ser um canal de bênção. Amém? Um beijo e uma tarde abençoada no nome de Jesus. Amém.